Muito obrigada, professora Simone. Quero agradecer o convite pela organização e quero felicitar a organização e as várias pessoas envolvidas, em especial a professora Simone, que foi a interlocutora mais direta na troca de mensagens, pelo convite e pela oportunidade de poder participar nesta discussão, neste debate sobre a inteligência artificial e o ensino superior, nestas jornadas que, enfim, tem vários organizadores, mas em especial o clube, de que eu sou, aliás, agora membro desde há algum tempo. E, portanto, é a primeira oportunidade que eu tenho de participar numa atividade promovida também pelo Centro de Linguística. Enfim, eu de alguma forma, se calhar, não vou corresponder inteiramente às expectativas da maioria das pessoas, mas não me sentirei muito mal com isso, porque porventura estariam à espera de uma apresentação mais em torno da regulação, precisamente. E não é isso que eu venho fazer, sem prejuízo de eu falar alguma coisa da regulação, daquilo que, enfim, a professora Virgínia há pouco falou, da pleia de declarações de princípios, de orientações, enfim, guidelines, etc., que tem sido produzida por múltiplas organizações internacionais, públicas e privadas. Enfim, do ponto de vista da regulação, efetivamente não, os avanços são bastante inferiores sobretudo, tem-se centrado em especial, pelo menos de um ponto de vista alargado, horizontal, na União Europeia na verdade, também sofrendo aqui aquilo que é alguma pressão para não avançar definitivamente com essa regulação, como a professora Virginia disse, por razões várias, não vou aqui agora, enfim, debruçar-me sobre elas, mas a mim parece-me que há aqui um debate que temos de fazer e que está precisamente na própria escolha do tema das jornadas, que tem a ver com o modo como a inteligência artificial está já presente no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, nas diversas áreas, e o modo como isso está a ser feito, em grande medida, de forma descontrolada. E eu creio que esse é o debate principal. Portanto, há todas as questões genéricas sobre de regulação, enfim, mais amplas e que merecem com certeza debate e tem sido feito e continuará a ser feito, mas eu aqui quero me centrar especificamente naquilo que é, enfim, este objetivo que vem aqui no meu título, que é o alinhamento da inteligência artificial com o conhecimento, que é algo que não está presente, mas que eu penso que é a primeira responsabilidade, enfim, nossa enquanto membros da comunidade académica e enquanto docentes em particular. Então, vai ser esta a perspectiva e mesmo a perspectiva que eu vou trazer aqui da regulação, e não é que não haja uma interseção com a regulação, porque há, efetivamente, além, obviamente, da ética, que aqui já foi falada, vai ser com este enfoque, no enfoque na utilização da inteligência artificial no ensino superior e não para além disso. Portanto, não vou entrar no debate geral que há pouquinho aqui foi avançado sobre quais os limites, enfim, as questões mais existenciais ou menos existenciais, não vou entrar por aí, a não ser num ponto final colocando algumas interrogações. Então, se me permitem agora, tentando acompanhar, enfim, qual é que é o impacto que a inteligência artificial já tem enquanto ferramenta de aprendizagem, enfim, ferramenta bem ou mal utilizada, enfim, e esse é o grande problema. O que nos dizem alguns estudos que têm sido feitos é que ela já está a ser utilizada de uma forma massiva. E vêm aqui alguns números, os números não são inteiramente coincidentes de acordo com os estudos, como se pode ver aqui, mas de facto ela já se aproxima muito dos 100% dos nossos estudantes que utilizam de forma mais ou menos regular ferramentas de inteligência artificial para, enfim, a compreensão de conceitos, para, enfim, resumir aquilo que são fontes de informação e também no âmbito do respectivo desenvolvimento de investigação ou de pesquisa, como se pode ver aqui. E, portanto, temos que falar sobre isto, porque está a ser utilizado e, portanto, os professores com certeza não se podem aliar desta utilização. Um, Desculpem, eu estava a tentar. Quais é que são as principais ferramentas que têm sido utilizadas, mais ou menos, mais uma vez, de acordo com alguns desses estudos que vêm aqui mencionados? Bom,
vemos que são, em grande medida, aquelas ferramentas, portanto, mais utilizadas pelos estudantes, aquelas ferramentas comuns, digamos assim, a que a generalidade das pessoas tem acesso. E isso pode ser um problema, precisamente, enfim, há pouquinho já foi aqui falado que enfim, a tecnologia tem avançado e é possível haver uma tailorização, digamos assim, e possivelmente aí será aí que o papel das instituições universitárias, nomeadamente, tem de ser mais ativo, digamos assim, para garantir que essas ferramentas são adequadas. De qualquer forma, enfim, vêm aí alguns outros elementos também, desculpem. Para o futuro, o que é que se prevê de alguma forma? Enfim, não se prevê que isto vá ser alterado, vai ser provavelmente ainda exponenciado, e, enfim, aquilo que são previsões que vêm aí relativamente até àquilo que é a importância económica deste mercado da inteligência artificial na educação, vêm aí os valores e o modo como se prevê que vai haver um aumento exponencial a esse nível. Ainda assim, aquilo que nos dizem também alguns estudos, nomeadamente este estudo da OCDE de 2023, portanto, não é absolutamente atual, mas, enfim, terá havido alguma evolução, mas ainda assim não encontrei outro mais recente relativamente àquilo que é a utilização nas instituições e nas salas de aula, portanto, não é a utilização pelos estudantes no âmbito do seu trabalho, enfim, individual ou coletivo, mas aquilo que é a utilização institucional de ferramentas de inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, promovido nas instituições de ensino superior e pelos professores. E o que nós vemos aqui neste gráfico é que, efetivamente, a utilização é ainda bastante parca. Em 2023 eram esses enfim, os números que vêm aí, e é o que a parte, digamos assim, daquelas colunas que está azul, e vemos que ela é relativamente reduzida. E, portanto, há com certeza aqui um espaço para esse desenvolvimento. Desculpem. Quais é que são, enfim, as utilizações potenciais, enfim, que são apontadas em múltiplos estudos, enfim, portanto, há algum consenso, digamos assim, em torno destas possibilidades, a personalização do ensino-aprendizagem, uma maior eficiência também, em vários domínios de aplicação, seja por parte do professor, seja por parte dos estudantes, enfim, e vêm aqui as várias possibilidades e aquilo que são digamos assim, aquilo que nós devemos olhar positivamente, parece-me a mim também, deste ponto de vista, portanto, ultrapassando aquela discussão mais genérica que estávamos a fazer. No entanto, também todos temos conhecimento do que são os riscos e limitações, enfim, sobretudo da inteligência artificial generativa, que é aquela baseada nos modelos de linguagem que o professor Arlindo falou inicialmente, portanto, aqueles modelos fundacionais, e que foi aquela que efetivamente teve um impacto mais notório, nomeadamente pela massificação de acesso a ferramentas que permitem efetivamente aos estudantes ter ali um auxiliar do seu trabalho e que rapidamente se percebeu que têm, de facto, acarretam riscos sérios e importantes, de falta de rigor naquilo que são, enfim, alucinações e também aquilo que pode ser até conteúdo perigoso, de um ponto de vista de falsificação ou até, enfim, do ponto de vista de impacto social, por exemplo, enfim, a presença de vieses e estereótipos também, enfim, os problemas que suscita de privacidade, nomeadamente em relação aos dados pessoais, mas quem diz aos dados pessoais também diz a outro tipo de conteúdo protegido, enfim, nomeadamente direitos de autor, por exemplo. E uma outra questão também, enfim, que tem sido discutida é o modo como se estão a desenvolver estas ferramentas, com o que são ferramentas acessíveis a todos, menos desenvolvidas, portanto, habitualmente, enfim, são, digamos assim, um modelo mais arcaico, de alguma forma, face a ferramentas mais atuais, e a evolução é, de facto, uma evolução muito rápida, e isso coloca problemas de acessibilidade desigual, que, mais uma vez, exigirão uma intervenção das instituições de ensino superior para procurar mitigar esta desigualdade, nomeadamente entre aqueles que têm meios para comprar
ou para aceder a serviços pagos e, portanto, que estão sempre on the edge, digamos assim, na vanguarda, e os outros que não têm essa possibilidade financeira e, portanto, que quando muito conseguem aceder a versões inferiores e, portanto, tendo ali auxiliares que não permitem estar a acompanhar os seus colegas. Quais é que são as lacunas que têm sido apontadas a estes sistemas, a estas ferramentas, digamos assim? Bom, relativamente àquilo que são capacidades mais elevadas do ponto de vista do pensamento crítico, nomeadamente, depois, aquilo que são as tais considerações éticas de transparência, de responsabilidade, que aqui já foram apontadas também, e desse ponto de vista há aqui um trabalho a desenvolver com certeza e a desenvolver sobretudo pelas instituições de ensino superior, que é aquilo que penso que nos reúne aqui hoje. Bom, tem havido um uso descontrolado, sim, você tem aí a indicação relativamente à prática de fraude, nomeadamente, entre aquilo que acontecia, enfim, em 2022, essas datas aí não estão corretas, peço desculpa, e aquilo que acontece, por exemplo, nesses dois textos da Atlântica, e aquilo que acontecia em 2024. E, portanto, num primeiro momento seria de esperar que efetivamente a utilização fosse uma utilização feita de modo descontrolado em 2022, 2023, quando surgiu o chat GPT, digamos assim, mas era de esperar que as universidades, as instituições tivessem tido capacidade para agir e de alguma forma corrigir e mitigar estes resultados, mas parece que não, parece que as indicações vão no sentido que ainda em 2024 o mesmo problema continuava a ser o centro da preocupação. Depois há outras, enfim, preocupações que têm sido apontadas, eu só queria aqui salientar as preocupações dos estudantes. E as preocupações dos estudantes, enfim, a partir aqui de estudos que estão aí indicados, são a ausência de uma política clara, desde logo, das universidades, das instituições, relativamente à utilização da inteligência artificial. E, portanto, por isso é que eu escolhi também, uma das razões de eu ter escolhido este enfoque aqui. E depois, obviamente, as questões de a resposta das instituições, em vez de ser procurar encontrar um caminho e uma via, enfim, há pouquinho o professor Arlindo falava de contrariar a utilização da inteligência artificial, é tapar, digamos assim, o vento com as mãos, enfim, haver uma tendência, porventura, para algum retrocesso e do ponto de vista daquilo que são os modelos de avaliação, por exemplo, e não quer dizer que eu até não possa concordar com alguns deles, já lá vou, mas também esta ideia de proibir essa utilização e também aquela preocupação que eu há pouco falei da desigualdade de acesso também. Um, Bom, como é que nós podemos então passar desta lógica de mero combate, da mera preocupação, sobretudo com a fraude, enfim, ao abrigo, obviamente, de uma preocupação de integridade académica, para uma construção que seja inteligente do conhecimento, envolvendo estas ferramentas de inteligência artificial? Bom, há estudos que comprovam que os detectores enfim, da utilização de ferramentas de inteligência artificial não são eficientes. Há muitos falsos negativos, falsos positivos também, e a verdade é que estão documentados, enfim, meios de conseguir contornar, digamos assim, aquilo que são essas ferramentas para detecção dessa utilização. A solução mais fácil é aquela que há pouco o professor Arlindo falou, que é regressar a um modelo de avaliação que é o modelo tradicional, portanto, o modelo com trabalhos escritos, presenciais, se necessário com bloqueadores de sinal, por exemplo, e isso já está a ser feito nas instituições. Enfim, e um outro que a mim me agrada mais, apesar de ser também ser mais fácil, que é passarmos para um modelo de avaliação assente mais em trabalhos orais, assente mais na interação oral, digamos assim, ainda que, enfim, também concordo que isso pode ser redutor de um ponto de vista do desenvolvimento de capacidades dos estudantes, nomeadamente capacidades escritas. Bom, agora, haverá, porventura, aqui uma solução que conseguirá, vamos dizer assim, idealmente seria fazer a quadratura do círculo, portanto, se calhar, enfim, algumas daquelas, enfim, daquela perspectiva de avaliação mais inovadora, que era aquela que o professor Avelino também falou, project-based, enfim, se calhar não é tão desejável, pelo menos de um modo autónomo e exclusivo, se calhar a solução será conseguir encontrar múltiplas fórmulas de avaliação que passe por uma avaliação mais tradicional,
sem ainda assim impedir que estes métodos mais construtivos, mais autónomos da parte dos estudantes, nomeadamente através de trabalhos escritos com base em projetos ou, enfim, com base em análises mais pessoais, possam ser desenvolvidos e haverá, porventura, forma de o conseguir fazer. Bom, como é que então devemos nós partir para essa utilização da inteligência artificial alinhada com o conhecimento? Bom, partindo, obviamente, da premissa de que há um conjunto de princípios éticos que devem ser respeitados, esses que vêm aí, enfim, é curioso que os princípios éticos na utilização da inteligência artificial, apontados, nomeadamente por várias entidades, no quadro da União Europeia, são 7, sempre. Enfim, há pouquinho a professora Virgínia tinha ali os princípios éticos do grupo de reflexão que, enfim, deu lugar, de alguma forma, ao início do processo de adoção do regulamento da inteligência artificial. E que lá está, apontava estes princípios essencialmente, correspondem essencialmente a estes princípios, mas estes mais especificamente são retirados de um documento da Comissão Europeia, que são precisamente orientações éticas para o uso da inteligência artificial e dos dados no ensino-aprendizagem. E, portanto, dirigidos essencialmente aos professores, vamos dizer assim, não necessariamente aos professores do ensino superior apenas, mas dirigidos em geral aos professores. E quais são as orientações, então, que devemos aqui ter como fundamentais? Será olhar para a inteligência artificial e estas ferramentas, estes sistemas, nomeadamente estes sistemas de inteligência artificial generativos, o ChatGPT é um dos exemplos, mas depois há outros, com certeza, que podem ser modelados, digamos assim, para finalidades específicas e que têm sido modelados para finalidades específicas de formação, digamos assim, de educação, é olhar para estes sistemas como um parceiro na aprendizagem, como um treinador. E isto remete-nos para, e há pouquinho também se falava de questões, quais são as questões que devemos colocar, e aqui é que questões devem ser colocadas a estes sistemas, que são uma interface, digamos assim, com o utilizador, e que questões devem ser colocadas. E aí a importância dos chamados prompts. E temos também que apoiar, digamos, os nossos estudantes e nós próprios também, na nossa própria atividade, no desenvolvimento de capacidade crítica, digamos assim, e isso passa também por verificar as fontes e validar os resultados desta interação. E a interação deve também ser transparente, e isso significa que ela deve ser revistada desde logo, e já vou voltar aqui. Bom, e para isto é necessário, de facto, promover a literacia sobre a inteligência artificial e promover também exercícios comparativos entre o que são, enfim, outputs e, portanto, digamos, fazer uma comparação entre, para um mesmo trabalho, fazer uma comparação, será enfim, um exercício pedagógico, fazer a comparação entre o que será um trabalho, uma abordagem humana e uma abordagem através da inteligência artificial. Se me permitem só um parênteses, eu tenho uma filha, a minha filha mais nova, ela está numa universidade onde a utilização da inteligência artificial já é, enfim, já está prevista e já está orientada, portanto, há uma política de utilização e um dos exercícios que ela teve de fazer numa disciplina que ela teve foi precisamente fazer trabalhos em que tinha que fazer o trabalho de uma forma tradicional, portanto, fazendo a investigação, a pesquisa, e, enfim, elaborando o trabalho da forma tradicional, e fazer um trabalho também só com o apoio, isto é, com a utilização das ferramentas de inteligência artificial e, portanto, em que ela teve que fazer toda essa documentação para fazer esse trabalho comparativo. E eu achei especialmente interessante, de facto, perceber, e ela própria conseguiu compreender mais facilmente as limitações das ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente aquelas que ela tinha utilizado, e no final o que ela me disse em conversa foi que tinha chegado à conclusão que a utilização das ferramentas de inteligência artificial não tinha contribuído para o desenvolvimento do seu conhecimento, ainda que tivesse chegado a resultados, digamos assim, comparáveis, porventura, de um ponto de vista da avaliação.
mas tinha ficado com a convicção, enfim, com a percepção de que o trabalho que fez de modo autónomo, digamos assim, não baseado na ferramenta de inteligência artificial, tinha feito crescer o seu conhecimento, a sua compreensão. Enfim, mas isto é um elemento que eu trago aqui como parênteses, digamos assim. Em que é que se traduzirá a literacia sobre a inteligência artificial para este, digamos assim, neste quadro também? A consciência do grau de intensidade de utilização, e portanto, esse é o primeiro elemento. Muitas das vezes os nossos estudantes utilizam a inteligência artificial sem terem bem consciência do alcance com que o fazem. E, portanto, um primeiro momento é precisamente fazer essa avaliação. O número de vezes, para quê, o que é que fazem com as ferramentas de inteligência artificial, também, obviamente, compreenderem o seu funcionamento, as capacidades, as limitações e os riscos, e, portanto, aqui é muito mais, enfim, há aqui uma dimensão de transmissão, de alguma forma, e sistematização de algo que eles vão sabendo, mas que não estará suficientemente sistematizado, e também o assumir do compromisso com os princípios éticos, e isso terá também de ser promovido, seja através da discussão, desenvolvendo também os estudantes na discussão que as instituições de ensino superior devem fazer também. Bom, como é que poderá então ser integrada a inteligência artificial e quais são as, digamos assim, as dimensões em que ela poderá ser utilmente integrada nesse processo? Por exemplo, num processo, digamos assim, preliminar de brainstorming sobre a exploração de um tema para avaliar, digamos assim, aquilo que são, digamos, a relevância do tema, as questões que têm sido levantadas, enfim, as propostas que já existem sobre determinada questão. E, enfim, um exemplo enfim, tem lugar, por exemplo, no modo como a Universidade de Tilburg, em particular a Faculdade de Direito, utiliza, enfim, mas há outras dimensões. Eu penso na Faculdade de Direito, porque é a minha área, naturalmente, utiliza de facto esta, na sua política, tem esta dimensão presente. Pois, para fazer resumos, naturalmente, vêm aí algumas ferramentas, algumas que conhecem com certeza, para melhoramento da escrita, para pesquisa, mas agora o que eu queria voltar aqui é depois ao foco também. Isto é, o alinhamento entre a inteligência artificial e o conhecimento, ele passa, sobretudo, por promover, digamos, a importância do processo. Há pouquinho o professor Arlindo não concordava muito com isto, mas a inteligência artificial obriga-nos a isto, e não tanto no resultado, porque o resultado, digamos assim, é algo que efetivamente é menos controlável e é importante para avaliarmos a capacidade crítica, para avaliarmos também, digamos assim, a integridade que o enfoque se faça, por exemplo, na avaliação de trabalhos, não tanto nos resultados, mas no processo como os nossos estudantes alcançaram os resultados, portanto, na interação, desde logo, com as ferramentas de inteligência artificial, e isso obriga, por exemplo, à referenciação e ao registro, a obrigação de guardar os prompts, enfim, a obrigação de fazer um registro daquilo que foram os vários passos de interação com as ferramentas de inteligência artificial e, portanto, por essa via, avaliar-se se efetivamente esse processo foi um processo adequado e será possível também compreender aquilo que o estudante foi capaz de avaliar criticamente, foi capaz de acompanhar para ser também, mais uma vez, esse o foco da avaliação. Enfim, só para lhes dar aqui alguma noção do que é que em outras universidades já está enfim, integrado na política de uso, que temos a Universidade Católica de Lovaina e aquilo que já é todo um protocolo, um manual de práticas, e nomeadamente, por exemplo, com esta indicação, enfim, que a referenciação deverá ser feita e com esses mesmos exemplos, e, portanto, este é um trabalho que cabe às instituições, de facto, fazer. Enfim, há pouco estava a falar sobre, enfim, isto é algo que já é do senso comum, a importância na utilização da inteligência artificial, que tem, de facto, a capacidade para fazer as perguntas certas, nomeadamente, sobretudo, naquilo que é o que tem mais impacto, enfim, na generalidade
do ensino-aprendizagem universitário na atualidade, que é o uso daquelas ferramentas de inteligência artificial generativa, portanto, que produzem conteúdos de texto ou texto, áudio, enfim, e imagem também. Então, de facto, essa capacidade para fazer as questões certas e da forma certa já tem sido sistematizada naquilo que se chama prompting engineering ou prompting science, digamos assim, e há vias diferentes, nomeadamente, aqui estão alguns, digamos assim, indicadores daquilo que deverá ser feito. Há duas modalidades fundamentais, aquela da cadeia de raciocínio, digamos assim, e depois a exploração de diferentes linhas de raciocínio com a ferramenta também, portanto, induzir a ferramenta a desenvolver diferentes linhas de raciocínio, que mais uma vez depois exigirão da parte do utilizador essa capacidade crítica, mas também permitirão que o resultado possa ser o mais adequado também. Mas relativamente àquilo que são alguns conselhos, digamos assim, que temos que saber transmitir aos nossos estudantes, passa enfim, por aquilo que são as indicações que nós encontramos, aliás, enfim, nos próprios sites destas, enfim, das empresas, dos prestadores destes serviços, providenciar detalhes, utilizar linguagem rigorosa, usar verbos ativos, a interação ser iterativa, portanto, enfim, se a questão for complexa, dividir a questão em partes, digamos, utilizar o role-playing, isto é, dirigir-se à ferramenta, ao chat GPT, dando a indicação de qual é o papel que ele tem ali, portanto, o que é que não se pretende que ele faça, digamos assim, ali uma análise ou alcance determinado resultado de um modo indiferenciado, mas já com uma direção, digamos assim, especializada, digamos assim. Portanto, porque obviamente a resposta não será igual se o tema for colocado de uma forma indiferenciada ou se for colocado como é um especialista, és um especialista disto ou daquilo, e portanto o problema que eu te estou a colocar é um problema que deves responder enquanto especialista também. Depois, aquilo que são os aspectos relacionados com os riscos, digamos assim, esses últimos. Há pouco falava-se de privacidade, e efetivamente a privacidade é um dos problemas mais relevantes que se coloca aqui, nomeadamente porque, além da questão da privacidade e do respeito pela privacidade em todo o treinamento de dados que está na base, por exemplo, dos modelos, dos sistemas de inteligência artificial generativa, e isso é um problema montante, digamos assim, no desenvolvimento desses modelos. Não é sobre esse que eu quero agora falar, digamos assim, mas sobre aquele problema de privacidade que se coloca na interação. E, portanto, desde logo é importante alertar os nossos estudantes, mas também, se calhar, os nossos professores, enfim, e os nossos funcionários, que também utilizam estes sistemas do ponto de vista da gestão académica, por exemplo, ou podem utilizar, e nomeadamente a introdução de dados pessoais. Porquê? Porque a partir do momento em que eles são introduzidos, a não ser que tenhamos garantias dos prestadores daqueles sistemas, tanto enfim, daqueles que estão os responsáveis por colocar no mercado ou em serviço aqueles sistemas, de que eles não vão ser utilizados pelo próprio sistema depois e não podem depois, de alguma forma, vir a ter utilizações que não estão consentidas ou que não são legítimas, obviamente a cautela é não introduzir dados pessoais. A mesma coisa para segredos comerciais ou outro tipo de conteúdo protegido também, e particularmente, mais uma vez, o conteúdo protegido por direitos de autor, por exemplo. E isso também é um problema, e, portanto, há que consciencializar enfim, a comunidade académica deste risco e do modo de utilização que acautela este risco. E depois, obviamente, também com, enfim, a verificação dos outputs e das fontes. Enfim, é verdade que nem sempre estes sistemas revelam as fontes, alguns deles não o fazem, os tais, enfim, mais arcaicos, digamos assim, e portanto isso dificulta ainda mais, mas na verdade os mais avançados já o fazem, já apresentam as fontes que utilizam e nesse sentido devem ainda assim ser sempre verificados.
Sim, Professora ferramentas de. Graça, Sim, desculpa, só para avisar, talvez mais 2, 3 minutinhos para nós muito bem. depois também podermos Claro, continuar com as claro. Eu questões. Obrigada. penso que já não estarei muito longe do final. Enfim, ferramentas de inteligência artificial que já estão aí disponíveis, enfim, não vou, só quero falar aqui em particular daquilo que se chamam os Intelligent Tutoring Systems, enfim, que são multimodais habitualmente, e aqui só para falar desta condição, é importante que o professor esteja no circuito, digamos assim, e dirija de alguma forma esta utilização. Pois há alguns sistemas, enfim, que foram apresentados até de algum modo para promover, digamos assim, o ensino-aprendizagem com uma atenção em particular às dificuldades, em especial, dos estudantes, até emocionais, digamos assim. E a questão é isto ético ou é lícito? Já lá voltarei. Bom, agora, brevemente, sobre o regulamento da inteligência artificial e o modo como o regulamento da inteligência artificial impacta também sobre a educação. Impacta, desde logo, porque proíbe determinados sistemas de inteligência artificial que poderiam, lá está, aqueles exatamente que eu há pouco estava aqui a falar, nomeadamente são proibidos os sistemas de detecção do estado emocional das pessoas relacionadas com o local de trabalho e a educação. E, portanto, aquela proposta que ele se fazia, que poderia ser especialmente até vista por algum de modo muito positivo, é efetivamente uma proposta que suscita este problema da sua proibição mesmo, e esta proibição já está em aplicação, já está em vigor e em aplicação. Portanto, não é algo para o futuro. O regulamento já tem partes que se aplicam e uma delas é precisamente estes sistemas proibidos. E depois, os outros sistemas que não têm aquele objetivo, digamos assim, os outros sistemas, eles podem ser considerados sistemas de risco elevado, nomeadamente esses que vêm aí salientados, quando têm uma incidência sobre o acesso, sobre a admissão, sobre a avaliação também, digamos assim, e sobre comportamentos, a monitorização de comportamentos proibidos, estávamos a falar da fraude académica, por exemplo. E sendo sistemas que, eu vou passar adiante, sistemas que são considerados de risco elevado, eles estão sujeitos a um conjunto de regras da parte do regulamento de inteligência artificial que serão, se não houver, enfim, o tal caminho no sentido da moratória, serão aplicáveis a partir de agosto de 2026. E, portanto, que passam por haver, digamos assim, uma avaliação, digamos, desses sistemas, uma avaliação ex ante, e vem aí quais são os sistemas aí, que passa por haver depois, enfim, um conjunto, deixem-me passar um pouquinho adiante, um sistema de gestão de risco, que passa pela exigência de supervisão humana, enfim, um conjunto de exigências que tem aquele objetivo: eliminar ou mitigar riscos, assegurar a transparência, a rastreabilidade, a explicabilidade e a responsabilidade. Um, o que eu queria aqui só voltar um pouco atrás, desculpem, era para. Ah, agora não estou, desculpem só um segundo. Aqui. Queria também, em particular, fazer aqui esta referência relativamente aos, porque estamos a falar dos sistemas de inteligência artificial generativa, que são estes que geram conteúdos sintéticos. E o regulamento da inteligência artificial impõe, mais uma vez, a partir de agosto de 2026, que estes sistemas sejam marcados para, digamos, ser transparente a sua natureza artificial, precisamente, e garantir-se a autenticidade. Isto tem sobretudo, a preocupação tem sobretudo a ver com os chamados deepfakes, é obviamente, mas, mais uma vez, também aqui, do ponto de vista académico, pode ser também importante salientar mesmo isso. Portanto, os tais que são de risco elevado são estes que têm a ver com o acesso à admissão, à avaliação e o controlo da fraude académica também. Enfim, há, no entanto, aqui depois uma exceção relativamente a estes sistemas, enfim, nomeadamente quando eles têm uma finalidade processual restrita ou apenas melhoram o resultado de uma atividade humana. Vamos pensar no Grammarly, por exemplo, que faz correção gramatical. Então, ele, ainda que possa ser utilizado num quadro de avaliação, por exemplo, preparação de trabalhos, já não poderá ser considerado, já não deverá ser considerado de risco elevado também. Um,
sugestões que eu quero aqui deixar para te finalizar, enfim, tentando cumprir o tempo, para a Universidade do Porto, a definição de uma política de uso e orientações, propondo em concreto a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar. E multidisciplinar significa também, além de envolver as diversas áreas científicas, que envolva também professores, estudantes e funcionários, porque há uma dimensão de utilização destas ferramentas também na gestão académica, digamos assim. E a avaliação, nós sabemos que não passa só pela avaliação docente, há depois toda uma organização da avaliação que tem a ver com épocas de exames, etc. Depois também a elaboração de ferramentas tailored, preparadas especificamente para a avaliação. Algumas coisas estão a ser feitas, creio eu. Temos aí, parece-me a mim, uma ferramenta de inteligência artificial generativa, o AI Edu, penso que é assim que se vai chamar, enfim, desenvolvida pela FCCN, não sei, vamos ver. Ações de formação e materiais de aprendizagem. E aqui temos alguns exemplos do que tem sido feito em várias universidades. Aquele Estado enfim, que eu percebi que está bastante desenvolvido e de uma forma articulada entre todas as instituições é a Holanda, são os Países Baixos, efetivamente, portanto, onde há toda uma rede integrada, digamos assim, com este foco neste desenvolvimento. Enfim, palavras finais só, permitam-me só mesmo, são 30 segundos, sobre as tais questões mais existenciais. Não é propriamente o fim da humanidade, não é isso que eu estou aqui a falar, mas há de facto, poderemos pensar que a inteligência artificial, e devemos colocar esta questão, se ela não está a introduzir uma ruptura epistemológica, digamos assim, na formação do conhecimento. Já há pouquinho se falava, quando apareceram os livros, por exemplo. Bom, e a questão, aqui as questões que eu aqui deixo são a perda de confiança no professor e no próprio sistema de ensino e a dependência e perda de autonomia, por outro lado, na construção do conhecimento, ao partir do chat GPT ou de qualquer outro sistema deste género. A perda de capacidade crítica e os estudos apontam para isso, efetivamente, embora também haja em sentido oposto, digamos assim, uma desumanização do conhecimento. Enfim, há alguns casos, enfim, famosos, nomeadamente envolvendo criadores, sobretudo artistas. Enfim, há um caso com o Nick Cave e aquilo que foi uma mimetização, utilizando um sistema daquilo que são, enfim, a sua letra e enfim, o seu trabalho, enfim, a sua criação artística, ou, por exemplo, em relação a Picasso, uma coisa já muito antiga, mas enfim, podemos também aqui utilizar de modo heurístico, e se não podemos mesmo estar a pensar no fim do conhecimento, enfim, tal como nós o conhecemos, permitam-me. E, portanto, o conhecimento, há pouco nos dizia o professor Arlindo, estas ferramentas elas não inventam, são muito rigorosas. Ora, isso é precisamente o problema. Elas não inventam. E se não inventam, o que nós estamos a fazer é replicar sucessivamente aquilo que foi inventado. E se só replicamos o que foi inventado, a evolução do conhecimento corre-se o risco de que termine. Na verdade, ir-se-á degradando até ser uma cópia kits, digamos assim. E isso será o fim do futuro da humanidade, porventura, como nós a conhecemos também, independentemente da inteligência artificial nos substituir e poder extinguir-nos como humanidade em termos físicos, digamos assim, mas extinguir-nos como humanidade em termos intelectuais, vamos dizer. E isto era aquilo que eu tinha para dizer. Muito obrigada.